Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. E então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. E você diz amém? Meus irmãos, Jesus, enquanto aqui na terra, teve uma passagem breve, pois nós entendemos que Jesus ele viveu até aproximadamente seus 33 anos. Mas isso não quer dizer que a sua vida, ela não foi uma vida completa. Isso porque a vida completa não se diz pela quantidade de anos que se vive, mas como se vive os anos que se vive. Jesus, em diversos momentos, e todos os movimentos de Jesus foram movidos de acordo com o propósito de Deus. Jesus nunca se movimentava simplesmente por se movimentar. Não frequentava e ia a ambientes simplesmente por ir. Quando a gente estuda a vida de Jesus, nós vamos observar que Jesus, por diversas vezes, ele esteve em ambientes montanhosos. Se você observar desde o começo do ministério de Jesus ele sempre teve momentos aonde ele subia a montanhas. Ele subia a montanha para pregar, ele subia a montanha para orar, ele subia a montanha para se revelar, e ele subiu a montanha também no momento onde ele ascendeu aos céus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, nessa noite. Eu quero falar sobre os 5 montes da vida de Jesus. Você pode repetir isso comigo no 3? 1, 2, 3. Para um teste está muito bom, mas dá para ficar melhor. 1, 2, 3. O primeiro monte que eu quero falar nessa noite é a respeito do monte localizado no capítulo 4, versículo 8 de Mateus, aonde a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo. E dentre as provações que Jesus foi levado, ele foi levado a um ambiente de escassez de pão, ele foi levado a um cume do templo, mas ele também foi levado em cima de um monte. Esse monte nós podemos chamar hoje de o Monte da Tentação. Você pode repetir comigo isso? O Monte da Tentação? O Monte da Tentação foi um ambiente onde Jesus ele foi tentado pelo diabo. E é curioso porque cada um dos montes que eu vou citar hoje são montes que são inevitáveis, que eu e você precisamos passar. Se você é um cristão, você é alguém que está aqui ouvindo a palavra de Deus, será inevitável que eu e você passaremos sobre esses montes se nós queremos chegar até os céus. O primeiro monte é o Monte da Tentação. É o monte onde Jesus foi testado, foi provado. A sua fé foi colocada à prova. Ele foi colocado em teste, a sua identidade foi colocada em teste. Pois sempre o diabo ele colocava em xeque a identidade de Jesus. Ele olhava para Jesus e dizia: se você é filho de Deus. O Monte da Tentação foi um monte
aonde Jesus foi levado aos seus extremos como ser humano. E esse monte, cada um de nós que somos cristãos, um dia nós passamos por ele. Pecar é uma escolha, mas a tentação, em determinados momentos, ela é inevitável. Pecar é uma decisão, mas passar por ambientes de tentação, muitas vezes, eles serão inevitáveis. E é nesse momento e é nesse ambiente aonde as nossas reservas vão fazer toda a diferença. Jesus, ele não tinha pão à sua disposição, mas ele tinha a palavra dentro dele. Jesus, ele não tinha à sua disposição pessoas para interceder, mas ele estava ali debaixo da proteção de Deus. Ele não estava debaixo de uma força carnal, mas debaixo de um jejum sobrenatural. Ele resistiu às afrontas e às investidas de Satanás. Foi nesse monte aonde Jesus foi levado ao lugar da escassez. Ele não tinha pão. E às vezes a tentação na nossa vida nos levará para o ambiente da escassez. Mas Jesus também foi levado para o lugar da abundância. Ele foi colocado em cima de um templo e disse: tudo isso te darei. Foi colocado à disposição de Jesus o ambiente da escassez. Foi colocado diante de Jesus o ambiente da abundância. E nós sempre seremos tentados nesses dois ambientes. Quando todas as portas se fecham, ou quando muitas portas estão abertas. Quando todas as portas estão fechadas, é nesse momento onde nós seremos tentados a olhar e dizer: parece que depois que eu recebi Jesus as coisas pioraram. Quando nós estamos diante do momento da escassez, alguém chega e diz: parece que depois que você quis servir a Deus com mais fervor, parece que as portas estão se fechando para você, né? Parece que as coisas estão apertando, você chora um pouco mais, as dificuldades vêm um pouco mais, tudo te cerca para tentar te derrubar. Todas as circunstâncias que antes não haviam aparecido, hoje aparecem para tentar te enfraquecer, para tentar te derrubar, para entristecer a sua fé, para lhe desanimar. Mas eu posso te dizer que Jesus está no dia da escassez. Mas também Jesus foi levado a um alto de um monte e disse: tudo isso eu vou te dar, o diabo falou, se você prostrado me adorar. E às vezes nós seremos levados a um ambiente de prova, não quando todas as portas se fecham, mas quando todas as portas se abrem. E esse é perigoso, muito perigoso, porque quando todas as portas estão fechadas, só uma no céu se abre. E é fácil identificar o que não é de Deus, o que é de Deus. Mas quando todas as portas estão abertas, como entender que é Deus? Como entender que não é Deus? Como entender que aquilo não é uma oportunidade, sim um teste? Às vezes, o pior fracasso é quando a gente começa a ter sucesso naquilo que Deus não está. Às vezes os nossos piores fracassos se dão não nos dias das tristezas ou no dia das escassez, mas no dia da abundância. Quando eu tenho muito, quando eu dependo pouco de Deus. Você se lembra lá do jardim do Éden? A serpente disse da seguinte maneira: se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Sabe o que é isso? A proposta do inferno nem sempre é que você não acredite em Deus. Muitas vezes a proposta do inferno é simplesmente que você olhe para Deus e você se sinta igual a Ele. Você esteja tão abundante de tudo que você não precisa contar com a ajuda dEle. A gente está tão cheio de coisa que não necessita dEle. É olhar para Ele e vê-lo como um igual, como alguém que é dispensável,
com alguém que, se ele se influencia na minha vida ou não, isso não fará diferença, porque eu sou independente, porque eu sou autossuficiente, porque eu sei resolver os meus BOs, porque eu sei resolver os meus problemas. E enquanto a serpente está dizendo: você não vai mais precisar de Deus, a grande questão é, mesmo quando tudo parece estar bem, eu continuar entendendo que tudo é por Ele, tudo é dele, tudo é para Ele, por meio dele tudo se fez. O ambiente, o monte da tentação é um monte que eu e você enfrentamos. É o ambiente do teste. É o ambiente onde nós somos expostos às nossas fraquezas. E nesse ambiente, forte não é quem resiste à sua carne, forte é quem foge para os braços do Pai. Diante do diabo, a gente resiste na palavra como Jesus, mas diante da nossa carne, a gente foge como José fugiu da mulher de Potifar. O ambiente da tentação, ele será uma prova, é uma isca que tenta nos influenciar para nos distanciar da presença de Deus. E não pense, porque eu e você estamos na presença de Deus há muito tempo, o diabo não respeita a nossa carteira de membro, o diabo não respeita a nossa carteira de obreiro, o diabo não respeita o nosso tempo de ministério. O diabo, ele só teme alguém que tem uma vida no altar diante do Senhor. O diabo vai tentar derrubar a sua família, ele vai tentar enfraquecer a tua fé, a carne vai tentar te esfriar, o diabo, ele vai tentar te fazer entender que é difícil demais vir para a igreja, que é difícil demais servir a Deus, que há um desgaste muito grande de você deixar um pouco de lado a sua vida e se dedicar à vontade de Deus. O diabo, ele vai nos fazer, ou vai tentar influenciar-nos para tentar olhar para a nossa fé e ver como desperdício de vida. Mas hoje o céu continua te lembrando que estar na presença de Deus é o lugar da segurança, é o lugar da eternidade, é o lugar do futuro, é o lugar da bênção de Deus. É o monte da tentação. Eu e você iremos passar. Mas Jesus não passou apenas pelo monte da tentação. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 ao 7 que Jesus sobe a um monte e prega o sermão da montanha. O sermão da montanha foi o ambiente aonde Jesus subiu e proferiu o código de ética e conduta do reino de Deus. Foi aonde Jesus, ele ensinou as bases do evangelho. Há quem diga que se nós perdêssemos todas as cópias dos outros textos da Bíblia, mas Mateus capítulo 5 ao 7 ficassem ainda intactos, nós teríamos ainda as bases do evangelho. De tão importante que foram os conselhos que Jesus falou. Aquele monte, se o primeiro era o monte da tentação, o segundo monte é o monte do aprendizado. Diga comigo, o monte do aprendizado. Você pode fazer bem melhor, prega aí comigo. 1, 2, 3. É nesse lugar onde a gente senta para ouvir Jesus pregar. É o lugar onde somos ministrados pelo Senhor. É o ambiente onde a gente passa a entender que a gente precisa perdoar e amar os nossos inimigos. É nesse monte aonde a gente aprende que bem-aventurados são aqueles que choram. Que bem-aventurado, como tem sido pregado nas nossas doutrinas, são os misericordiosos, são os mansos. É nesse ambiente aonde nós somos levados a entender que não existe, não se pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a outro Deus. É nesse monte aonde Jesus fala que eu e você devemos ser o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. É nesse ambiente aonde o céu nos ensina
que para que a gente suba, a gente precisa descer. É nesse ambiente aonde Jesus ensina que ele aborrece o divórcio. É nesse ambiente aonde Jesus ele ensina, é nesse sermão, é nessa montanha que Jesus ensina que a essência do pecado não se efetiva nas nossas ações, mas no nosso coração. É Jesus olhando e dizendo: se você odeia o seu irmão, para mim você já é um assassino. Se você olha para uma mulher e deseja ela no seu coração, para mim você já adulterou com ela no seu coração. Jesus, ele amplia o significado de pecado e traz o pecado não apenas que estão nas nossas mãos, mas o pecado que se esconde dentro do nosso coração e quer achar moradia dentro dele. São os pecados que geralmente a gente não conta. É o pecado que muitas vezes fica resguardado no nosso coração, e ele tende a nos convencer que ele pode ser domesticado, e a gente pode administrar o ambiente santo com o profano, quando na verdade isso nunca vai ser compatível. O céu é dos santos, é dos salvos. Se o mundo é dos espertos, o céu continua sendo dos fiéis, daqueles que temem a Deus, daqueles que são puros e justos diante do Senhor. O monte do aprendizado é o monte onde a gente aprende que ninguém é tão inculto que não possa ensinar, e ninguém não é tão sábio que não possa sentar para aprender. O monte do aprendizado fala que eu e você seremos eternos alunos, inclusive quando a gente chegar na glória, porque o Senhor é uma fonte de conhecimento inesgotável. E se eu estou na terra e não me acostumo com o ambiente do aprendizado, que eu não sei de tudo, que eu dependo de Deus, que Deus está me ensinando, sabe qual deve ser a nossa fala semanalmente? Essa semana o Senhor me ensinou isso. Se eu só resguardo apenas os antigos ensinamentos, se eu apenas retenho as antigas lições e não estou disposto a ser humilde para aprender as novas lições que o Senhor tem a me dizer, possivelmente eu não estou caminhando para onde o Senhor habita, porque o ambiente aonde o Senhor habita é o ambiente dos humildes para aprender, daqueles que estão aos pés de Jesus, esperando a próxima lição, querendo entender o próximo passo, na expectativa daquilo que o Senhor ainda irá me revelar. É o monte do aprendizado. Jesus não apenas passou por esses dois montes. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17, versículo 1 até o 8, que em determinado momento Jesus chama João, Tiago, Pedro, e sobe até o monte Tabor. E lá naquele monte Jesus começa a ficar glorioso na sua aparência. Os discípulos começam a ver Jesus com o rosto resplandecente, e as suas vestes brilhavam. O ambiente ficou tão glorioso que até Moisés e Elias aparecem, e uma nuvem envolve eles, e algo glorioso acontece. Sabe qual é esse monte? É o monte da transfiguração, é o monte da revelação. Diga comigo, o monte da revelação. Esse monte é o monte aonde Jesus revela-se profundamente aos seus discípulos mais íntimos. Era um ambiente aonde todos tinham acesso, mas nem todos queriam ir. Todos poderiam chegar, mas nem todos quiseram pagar o preço para subir até aquele ambiente. Era um ambiente da intimidade, era um ambiente aonde as companhias mudaram. Os amigos ficaram poucos, os 12 discípulos se reduziram a 3. Mas em compensação, as companhias deles mudaram. Porque se a companhia da terra se esvaiu, uma companhia do céu apareceu. Foi um ambiente da intimidade.
Se alguém quer subir o céu, precisa entender e subir o monte da intimidade com Deus. Esse monte é o monte aonde a gente vê Jesus com outros olhos. É onde a gente para de enxergar o evangelho como um peso. É o ambiente aonde a gente olha Jesus e para de ver um homem e passa a vê-lo como Deus. É ver luz no rosto de Jesus, é ver brilho no corpo de Jesus, porque não adianta a gente apenas olhar o brilho no rosto de Jesus, a gente precisa olhar para o corpo dele também e ver brilho. A gente vive numa época onde é fácil a gente achar brilho no rosto de Jesus, mas parece que a gente não quer mais ver rosto no corpo dele. E não tem como a gente querer ver brilho no rosto sem querer ver o brilho no corpo. Já viram qual é o corpo? Olha para o lado aí. A gente precisa ver brilho aí. Se a gente só encontra só dificuldade, deficiência, erro, falta, deficiência, ou é porque a gente não está se avaliando bem, ou é porque a gente não subiu no monte da intimidade. Porque o monte da intimidade nos fará ver Jesus com outros olhos. Já vão, o que acontece no monte da intimidade? A nossa companhia muda. Simplesmente Moisés e Elias aparecem. Olha o nível da companhia daqueles discípulos. Olha o nível de gente que andava com... Quando a gente está no monte da intimidade, a gente só fica com gente melhor do que a gente. A gente não vai se aliançar com quem é menos crente, com quem quer as coisas dessa terra, com gente que não está caminhando para o mesmo destino. Quem sobe ao monte da intimidade, as amizades mudam, as companhias mudam, as conversas mudam, os destinos mudam, os passos mudam, porque o ambiente vai fazendo a gente selecionar as pessoas com quem a gente anda. Com quem é que você está andando? Aqueles discípulos subiram do monte da intimidade e disseram: o negócio agora é só com gente que não provou a morte, que nem gosta de morte. Moisés e Elias não experimentaram a morte. É tão bonito, sabe por quê? Porque eles vêm falar com Jesus. Aqueles que enfrentaram a morte e venceram, vão falar com Jesus sobre a morte dele, porque Jesus também iria vencer a morte. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam lá, uma voz é ouvida no céu. Quem sobe no monte da intimidade ouve a voz de Deus com clareza. Sabe por que às vezes a gente não sabe o passo, não sabe qual é a vontade de Deus, não sabe qual é a direção? Porque nos falta subir o monte da intimidade. Sabe por que muitas vezes a gente fica tateando como se estivesse cego? É porque nos falta um pouco de subir o monte da intimidade. Porque quando a gente sobe o monte da intimidade, a voz de Deus é clara, é perfeita. Ei, Deus não tem nenhum interesse de ser obscuro contigo. Deus não tem nenhum interesse de deixar você confuso, sem saber por onde andar, como prosseguir, o que fazer. Ei, a voz de Deus traz clareza. A voz de Deus nos faz pisar com firmeza na zona da fé, aonde a gente não enxerga, porque o monte da intimidade é o monte aonde as coisas ficam mais perto do céu. E eles ouvem uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. O monte da intimidade é um ambiente do agrado de Deus. Você quer ser agradável a Deus? Suba no monte da intimidade. Você quer estar no centro da vontade de Deus? Suba no monte da intimidade, da proximidade com Deus, da leitura da palavra, do jejum, da oração, de uma vida espiritual efetiva, diária, constante, que não dependa de alguém, que não terceirize a nossa fé, que não tome e assuma a responsabilidade da nossa vida espiritual. Mas hoje eu quero te chamar a você assumir a responsabilidade da sua vida espiritual, dizer: é minha responsabilidade, sou eu que preciso ser
crente. Sou eu que preciso buscar a Deus. Não é o meu pai que vai fazer por mim. Não é a minha avó que orava. Não é aquela pessoa. Não. Deus hoje está dizendo: ei, eu sou o Deus de Abraão, mas também sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Isaac, mas também sou o Deus de Jacó. Sou o Deus de Jacó, mas também quero ser o Deus da tua vida. O monte da intimidade é um monte a gente escuta Jesus e ouve o Pai glorificar o Filho. Se eu e você e a nossa vida não glorificar Jesus, nós não estamos subindo o monte da intimidade, talvez para o céu não estamos indo. Porque o monte da intimidade nos fará exaltar o nome de Jesus. Tem um outro monte, e eu me apresso. O quarto monte, e esse foi um monte conhecido, mas muito doloroso. João capítulo 19, versículo 17 e 18. Jesus ele vai até o ambiente da crucificação levando o madeiro. Quando Jesus chega naquele lugar chamado Gólgota, ou o Monte da Caveira, talvez alguns acreditam que nem sequer era um monte, apenas uma colina. Mas não importa o tamanho da elevação. A verdade era que era uma extremidade aonde Jesus ele foi crucificado junto com mais duas outras pessoas. E esse era o monte da crucificação. Diga comigo, o monte da crucificação. Esse monte era um monte da morte. Foi o monte da renúncia. Foi o monte da vergonha. Foi o monte da dor. Foi o monte do sacrifício. Foi o monte da dificuldade. Todos nós precisamos subir esse monte. Todos nós subiremos o monte. E se nós queremos ser mais parecidos com Jesus, não podemos nos parecer apenas na sua ressurreição, mas também precisamos nos parecer na sua morte e na sua crucificação. Esse monte fala da renúncia que eu e você precisamos fazer no dia a dia. Fala da morte das nossas vontades. Fala de que eu e você precisamos assinar o atestado de óbito das nossas decisões teimosas e independentes de Deus. O monte do Gólgota fala do ambiente da vergonha, e aonde muitas vezes nós sofreremos. A vida do cristão não é apenas de sorriso, mas também é de dor. A vida do cristão não é só de gozo e de alegria, mas é de sofrimento e de padecer dificuldades. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado, ele sofreu a pior morte que teve. Foi um ambiente onde ele passou as piores dores que alguém poderia passar por minha e por sua causa. Foi aonde ele foi ferido, mas por causas verdadeiras. Ei, a grande questão não é a gente sair intacto das situações, mas é a gente ser ferido pelos motivos certos. Eu vou repetir. A grande questão não é a gente sair intacto dos ambientes. A grande questão é a gente, mesmo que sendo ferido, ser ferido pelos motivos corretos. Se você está sendo justo, não tem problema o seu sofrimento. Se você está sendo fiel, vale a pena a sua dor. Se você está diante da presença do Senhor, não tem problema, é passageiro. Daqui a pouco passa, daqui a pouco vira testemunho, daqui a pouco se transforma em sorriso. Daqui a pouco, se a nossa dor, ainda que nessa terra seja teimosa, lá no céu ela vai ter que nos largar, porque lá não haverá morte, nem dor, nem pranto, nem tristeza. Lá não haverá doença, nem males. Lá nós teremos gozo infindo, prazer que não se acaba, alegria interminável. É por isso que eu e você podemos passar pelo monte da crucificação em paz. É um ambiente onde deixa a nossa vontade lá atrás.
Sabe qual é o monte da crucificação? É o ambiente onde a gente perde a razão para ganhar um amigo. O ambiente da crucificação é um ambiente que a gente abre mão das nossas certezas para que a gente possa ganhar uma vida. O ambiente da crucificação é o ambiente da dificuldade. Mas deixa eu te falar, o Gólgota também, além de ser o ambiente da crucificação, é o monte da redenção. O monte da crucificação não é só o monte da dor. O monte da crucificação é um monte aonde Ele está pagando os nossos pecados. É aonde a nossa dor está sendo levada também. É aonde os nossos pecados estão sendo perdoados, aonde Ele leva sobre si toda a nossa dor. Ei, a cruz, ela não aponta para uma dor que a gente passa só. A cruz aponta também para um castigo que Ele tomou o nosso lugar, que Ele pagou a nossa dívida, que Ele quitou o nosso débito, que Ele nos remiu e nos escolheu e nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Hoje nós estamos aqui porque Ele subiu o monte da crucificação para transformar Ele no monte da redenção da nossa vida. Ele subiu o monte da crucificação para provar que é possível servir a Deus, para trazer salvação à humanidade caída e perdida, para investir naqueles que ninguém valiam como investimento, mas Ele investiu na nossa vida, mas Ele pagou a nossa culpa, mas Ele nos alcançou, e pelas suas transgressões, por conta das nossas transgressões, nós somos perdoados. Por conta da ferida que Ele recebeu hoje, nós somos curados. Já vem qual é o último monte? A Bíblia vai dizer que havia um monte que percorreu vários ambientes da vida de Jesus. O nome desse monte se chamava Monte das Oliveiras. Você pode falar comigo no 3? 1, 2, 3. Fala mais forte porque é o último. 1, 2, 3. O Monte das Oliveiras foi um monte onde Jesus passou vários momentos. Jesus foi no Monte das Oliveiras para orar. Jesus foi no Monte das Oliveiras quando Ele partiu para a entrada triunfal. Na verdade, se você observar bem e estudar, o Monte das Oliveiras não era um monte, mas era um complexo de montes. Talvez para mostrar como aquilo que Jesus ia passar iria entre altos e baixos. Jesus passou grandes vitórias no Monte das Oliveiras. Você sabia que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém partiu do Monte das Oliveiras? Foi de lá que partiu. Jesus foi exaltado lá do Monte das Oliveiras. Jesus foi aplaudido lá do Monte das Oliveiras. Mas o Monte das Oliveiras também foi o palco onde Jesus sofreu as piores agonias. Por que, Javan? Porque lá no Monte das Oliveiras tinha um jardim. O jardim do Getsêmani. Era o jardim da prensa do azeite, aonde Jesus, a nossa oliveira, foi prensado. E Ele sofreu antecipadamente as dores e as agonias da cruz ali naquele lugar. É lá naquele ambiente aonde Jesus vai argumentar com o Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. É no Monte das Oliveiras aonde Jesus sofre grandes agonias. É no Monte das Oliveiras aonde Jesus sofre percas. Ele olha, tem que olhar os seus amigos dormindo enquanto ele está sofrendo. O Monte das Oliveiras é o dia onde talvez a gente tenha que sofrer só.
é aonde a gente vai ter que passar por situações aonde é só você e Deus. O Monte das Oliveiras é um ambiente onde a gente é prensado. Sim, e nós somos prensados. Nós somos levados às prensas, às extremidades. Não, Deus não está querendo nos matar. Deus não está querendo nos perder. Deus está querendo extrair de nós a essência. Assim como uma cana de açúcar precisa ser moída 1, 2, às vezes 3 vezes, para sair o líquido mais doce. Assim, às vezes nós somos passados pelos ambientes mais apertados. Era o Monte das Oliveiras, mas era um monte onde a gente encontra um ambiente de oração. O Monte das Oliveiras era um ambiente onde ele encontrou um local para orar. O Monte das Oliveiras era o lugar onde Jesus encontrou no dia da dificuldade um jardim de oração. E só quem tem intimidade com Deus é que transforma o jardim da prensa no jardim da oração. Só quem sabe o Deus a quem serve é quem consegue transformar o seu Getsêmani no lugar da entrega da sua vida diante de Deus. Quem sabe hoje você veio aqui no dia da prensa? Quem sabe você veio aqui no dia de se humilhar? Foi o dia onde Jesus se humilhou. Todos nós um dia precisamos passar por esse monte. Por que, Javan? Porque o monte da humilhação é também o monte da ascensão. Atos capítulo 1, versículo 12. Diz: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. O último solo que sentiu os pés de Jesus foi o Monte das Oliveiras, porque foi lá daquele monte aonde Jesus subiu aos céus, na terra de Betânia. Ele vai subindo aos céus, e talvez alguém lembrando disse: mas não foi daqui que ele sofreu? Como é que daqui ele está subindo? Mas aqui não foi o ambiente onde ele mais se agoniou? Como é que é o ambiente onde ele mais está sendo elevado? Ah, você não está entendendo. Como é que pode ser o monte aonde ele suou gota de sangue e está sendo o lugar aonde ele sobe mais alto do que tudo, aonde ele está chegando ao céu? Ei, o Monte das Oliveiras nos ensina duas verdades: que talvez o ambiente da sua maior dificuldade seja o mesmo ambiente aonde o Senhor fará você contar o seu maior testemunho. Não, eu vou repetir porque só 3 entenderam. Eu estou dizendo que talvez o ambiente da sua pior e mais quente lágrima talvez seja o ambiente do seu sorriso mais largo e fiel a Deus. Mas o Monte das Oliveiras nos diz, sabe o que? Que o céu nós vamos subir após passar pelas lutas desta vida. Quer experimentar o céu? As lutas estão aqui no dia da humilhação. Você quer viver o céu? Entenda que existe um Monte das Oliveiras, aonde nós passaremos dificuldade, mas se preocupe não, porque um dia o céu se abriu para Jesus no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz em Gênesis que o céu se abriu para Jacó. A Bíblia diz em Êxodo que o céu se abriu para Moisés. A Bíblia diz nos evangelhos que o céu se abriu para Jesus. A Bíblia diz em Coríntios que o céu se abriu para Paulo. A Bíblia diz em Apocalipse que o céu se abriu para João. Você pode bater no peito e dizer assim, ó, mas no dia... Ah não, você precisa dizer isso com fé. Diga assim, mas no dia...
do arrebatamento vai se abrir. Não, vai se abrir para mim. Pega na mão do teu irmão e diz: para nós. Para nós, ei, tem um monte das oliveiras que abrirá os céus em nosso favor. Tem um monte das oliveiras que um dia se abrirá e os céus se rasgarão e nós seremos elevados até o céu. Porque, irmão Javan, a gente passa pelos montes, pelos vales dessa vida, mas o céu está nos acompanhando. Mas o céu está nos acompanhando. Mais uma graça de Deus sobre a tua vida, que nessa noite você possa receber esta palavra de com fé no seu coração, que o Senhor é o Deus dos montes da tua existência. Você pode aplaudir a Jesus.